Graça e paz, desejo muitas bênçãos sobre suas vidas, que o amor de Deus prevaleça sempre. Eu resolvi passar esse vídeo a vocês, pois eu tive uma conversa com pessoas a respeito de orações. E algumas pessoas falaram que têm orado muito pouco. Algumas pessoas falaram para mim que não têm suas orações respondidas, pois não sabem como orar. E algumas pessoas, incrivelmente, me falaram que nunca oraram a Deus. Então eu vim com o intuito de você saber que Deus ouve suas orações, se você orar da forma correta, que Deus, Ele espera você ter um momento de comunhão com Ele, de estar orando a Ele. E eu vim trazer citações do Novo Testamento, onde nos mostram tipos de orações, e orações que eu creio que Deus Ele quer responder à sua vida. Em primeiro, eu coloquei oração de ação de graças, que você pode achar em Colossenses 4:2. Tem várias citações de todas as orações que eu falar para você, que se você pesquisar, você vai ver no Novo Testamento. O que é uma oração de agradecimento? É todo momento que você dá glória a Deus, que você é grato a Ele, que você sabe que Ele trouxe coisas à sua vida, que você sabe que tudo está na dependência dEle. E a palavra nos fala, em Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. Aí eu pensava, mas até nos momentos ruins, tudo tem um propósito, tudo acontece por um motivo. Quando você reconhece que de Deus vem tudo e Ele sabe como conduzir a sua vida, você entrega a Ele, você descobre que Ele quer o seu bem e por um amor maior. Essa palavra, em Colossenses 4:2, diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Para você perseverar em agradecimento. Uma palavra que Deus ouve, ou você ser grato, essa oração ela chega aos céus, ao trono de Deus. É uma oração que é respondida por Deus sempre. Em tudo você sendo grato a Ele, você entregando o seu caminho, a sua vida, o seu serviço, o seu dia a dia. Gratidão pela saúde, gratidão pelas promessas que tem sobre a sua vida e que Ele vai cumprir. Em tudo dai graças. Uma oração voltada para Deus. Uma oração que você reconhece a Deus como provedor da sua casa, da sua vida, do seu sustento. Em segundo lugar, eu coloquei oração de louvor. Aí você pode pensar, mas o louvor é uma música, simplesmente que eu vou cantar. Mas não é. O louvor, ele chega até o trono de Deus. E a palavra nos diz que Deus está entronizado entre os louvores. Então quando você louva, quando você canta um louvor voltado a Deus, esse louvor Deus recebe. E ali você torna Ele como o rei, como o soberano. Você dá a Ele essa autoridade sobre a sua vida. Você entrega uma oração a Ele. E mais, uma coisa para você conseguir entender, a oração ali, quando você canta um louvor, realmente você conversando com Deus, você falando, entregando aquele momento de louvor para Ele. Você tem que saber que Deus, Ele busca verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade. E durante o louvor, você adorando Ele verdadeiramente, você ali dizendo que o ama, que Ele é o Deus da sua vida, Ele vem ao seu encontro, você pode sentir essa presença. Hoje mesmo, na hora que eu cheguei em casa, minha esposa estava escutando um louvor e dizia assim, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão. Quando você canta esse louvor, entregando realmente a Ele, conduzindo a sua voz até o trono dele, saiba que Deus escuta essa oração. É uma oração de louvor. É o momento que você e Deus, um momento de comunhão com Ele. Você realmente pode se achegar a Ele. Ele recebe essa oração, esse louvor. A todo momento você dando as suas orações a Deus através do louvor. Não perca a oportunidade de experimentar isso em sua vida.
Coloque um louvor, comece a glorificar a Deus, algo que você consiga falar com Ele através desse louvor que você estará escutando e ministrando ao seu próprio coração e a Deus. 3. A oração de petição. O que vem a ser uma oração de petição? Petição realmente é pedidos. Você tem que entender que Deus, Ele tem um trono da graça, onde Ele concede todas as coisas às pessoas. Nesse trono, você tem que entender que você pode se colocar na presença de Deus com um pedido para a sua vida. Aí você entrega para Ele: Deus, estou pedindo por tal coisa. Aí muitas pessoas se enganam, pois elas falam assim: mas eu peço a Deus e não tenho resposta, não acontece, demora. Mas existem princípios no céu, leis espirituais. Por um exemplo, se você pedir as coisas que você já tem direito através da fé em Jesus Cristo, que Ele fez, mas você não tiver a consciência disso, a fé nisso, você não recebe simplesmente pelo pedido. Por um exemplo, você precisa de uma cura para alguma coisa e simplesmente você pede para Deus, mas Deus, ela já tem, através da palavra, a cura liberada para sua vida. E Jesus Cristo levou sobre si todas as suas enfermidades e suas dores. Então, se você crê nessa palavra, a cura já é liberada para sua vida, não precisa se pedir. Tem pessoas passando por depressão, ansiedade, e elas ficam pedindo para Deus curá-las. Mas a palavra diz: colocai sobre mim toda a vossa ansiedade, todos os seus anseios, e eu vos aliviarei. O que essa palavra diz? Que Jesus, Ele está dizendo: se você está com ansiedade, com depressão, venha sobre mim, coloque sobre mim, e eu o aliviarei. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Porque você não se apropria através da fé disso. E muitas outras situações. Tem pessoas que necessitam de algumas coisas para a sua vida que realmente são importantes, são necessárias. Mas o que você vê na palavra? Jesus, Ele fala para você: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Tudo mais são as outras coisas. Às vezes o que você está pedindo para Deus, Deus já tem um princípio para isso. Você busca as coisas do reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Nós temos testemunho, temos experiência de vida, e muitos irmãos que vivem esses princípios, e realmente as coisas são acrescentadas na vida dele. Aí você fala: mas então não sobra coisas para me pedir? Quando você começa a ter comunhão com Deus, a participar das experiências do reino, você descobre que tem muito a pedir. Mas você vai pedir por outras pessoas, por outras situações, porque você vê que para você já não precisa mais nada, que Deus está colocando tudo sobre a sua vida. Deus realmente, Ele está cuidando de você. Em quarto lugar, mais uma oração que nós encontramos no Novo Testamento e que Deus responde. Oração de súplica, ou você rogar a Deus. O que vem a ser essa oração de súplica? É alguma coisa que realmente você coloca diante de Deus e fala: Deus, realmente eu preciso disso. Eu estou suplicando por isso ao Senhor. Sabe aquele momento que você coloca em humildade, porque você sabe que você não tem essa capacidade, que você não pode tomar conta dessa situação e você precisa da intervenção de Deus? Eu vou dar, por exemplo meu mesmo. Eu, quando saio em alguma viagem, eu tenho algumas coisas que de longe eu não consigo cuidar. E eu faço súplicas a Deus, eu rogo a Ele pelo cuidado sobre pessoas, sobre situações, e eu vejo a mão de Deus agindo. Eu rogo a Deus por segurança, por tranquilidade nas viagens, pelas coisas darem certo. E sempre isso acontece. Eu suplico a Deus por várias situações que eu vejo assim que são impossíveis para os homens tomarem conta. E quando eu vejo as coisas dando certo, eu vejo a mão divina agindo. Você mesmo, você pode suplicar a Deus, se colocando com humildade, sabendo que Ele tem o poder e a autoridade para fazer,
seja assim insistente na sua fé, não insistente com Deus, porque a sua insistência não muda Deus, mas a sua fé pode causar isso perante o reino. A sua súplica, o seu pedido. Quando você roga a Deus por alguma coisa, é isso. Se você pesquisar sobre suplicar e rogar, você vai entender. E no dia a dia, sempre você vai ter alguma coisa a suplicar a Deus. Então, por que deixar as situações irem se levando para lugares que são ruins, que não vai ter uma resposta positiva, se você pode se colocar perante a Deus e humildemente falar: Deus, se manifesta em meu favor. Eu sei que o Senhor é um Pai bondoso, amoroso, compassivo. Esteja junto comigo. Com humildade você alcança o que você precisa. E em quinto lugar, eu coloquei oração de intercessão. Essa é uma oração que muitas pessoas confundem ao falar sobre intercessão. Mas você pode ler em Colossenses 1, 22 e no versículo 26. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Intercessão, só os santos podem interceder. Mas quem são os santos? Aonde você os encontra? Essa resposta está em Romanos 5:10, 2 Coríntios 5:18, Colossenses 1, do 20 ao 21. O santo é aquela pessoa que pode se colocar perante Deus e para interceder pelas pessoas que não podem se colocar perante Deus. Aí você vai descobrir o seguinte, que todas as pessoas que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, eu estou falando de pessoas aqui na Terra, pessoas que estão perto de você. Essas pessoas, elas tiraram o peso da condenação, do pecado e entraram direto na presença de Deus. Deus assumiu, reconciliou com elas. Então Deus não leva em conta pecado, não leva em conta nada. Simplesmente que ela é adotada como filha de Deus, filho de Deus, e ela pode se colocar na presença de Deus como um sacerdote. Então essa pessoa, aos olhos de Deus, aceitou Jesus Cristo como Salvador, se tornou um cristão, entregou a vida a ela, essa pessoa é um santo. O que acontece nesse caso? Você encontra no mundo pessoas que ainda não aceitaram Jesus, que não encontraram o caminho, não são cristãos. Essas pessoas não são consideradas por Deus como santos, mas elas precisam de Deus. Aí você pode pegar essas pessoas e falar: Deus, eu estou se colocando em sua presença e estou trazendo a vida dessa pessoa e intercedendo por ela. Porque as orações dessa pessoa, segundo o que nós entendemos, nem todas elas podem ser atendidas ou ouvidas. Mas as suas, você pode levar direto ao trono de Deus. Você é ouvida por Deus. Você pode interceder por pessoas, por situações, pelas pessoas que ainda não entraram no reino. Você pode procurar isso no Novo Testamento e você vai entender. Você tem o poder e autoridade para interceder por pessoas, para mudar situações, para salvar vidas, para levar mais pessoas ao reino, através da sua oração. E uma oração que Deus ouve, pois você está fazendo aquilo que Ele mais gosta, você está intercedendo por uma vida, você está amando uma pessoa, você está fazendo isso por amor, porque para você não vai ter recompensa, pelo menos aqui não, mas você vai estar levando pessoas à salvação, ao reino de Deus. Muitas e muitas coisas você entende a partir dessas leituras que eu passei para você. Agora eu quero falar sobre uma oração. Essa oração é muito eficaz. Em Apocalipse 1:6 você vai encontrar o seguinte versículo: e Deus vos constituiu reis e sacerdotes. E eu quero que você entenda essa passagem. E ainda fala assim: para servir a Deus. O que é um sacerdote? Sacerdote é o que pode se colocar perante Deus. E o que é um rei? Rei é a pessoa que tem autoridade e é uma pessoa que dá ordem.
é uma pessoa que governa. Aí você se coloca perante Deus para dar ordem. Mas você vai dar ordem ao quê? É isso que eu quero que você entenda. Quando Satanás ele perdeu a autoridade dele, e isso aconteceu lá na cruz do Calvário, 2000 anos, ele governava pessoas, mas ele perdeu esse domínio. E esse domínio que ele perdeu é através da sua oração e da sua voz. Você já viu pessoas falando assim, eu entrei em tal lugar, estava muito pesado, muita pressão, e essas pessoas saem e não faz nada. É nesse momento que você dá ordem. Você é rei, você é sacerdote, você veio para ser luz, você veio para fazer diferença. Aonde você colocar a planta dos seus pés será lugar abençoado. Então você chega ali, eu estou dando ordem, toda essa opressão, toda essa presença de trevas, tudo que for maligno aqui, eu estou dando uma ordem que vá bater em retirada, que saia daqui e você vê a diferença. Existem pessoas que sofrem espiritualmente e têm doenças, tem coisas que vêm à vida dela que você percebe que é espiritual, que as pessoas falam assim, mas não tem motivo. Ali você chega, a enfermidade, desapareça, vai embora, eu não aceito você aqui sobre essa vida. Existem situações que você percebe, mas não faz sentido, situações que não são naturais, e você crê em Deus, e você também tem que crer em tudo que existe na Bíblia. Então você sabe que o inimigo, ele pode estar matando, roubando e destruindo. E nessa hora você veio ali com autoridade, com governo, com domínio, para dar ordem a Satanás. Deixa isso daqui, saia, desapareça. Eu mando você para onde Jesus Cristo ordenar. Você dá ordem, você é rei, você é sacerdote. Você veio para fazer a diferença. O governo e a autoridade Deus te deu. Por isso, você tem que ter orações de ordenança. Tem pessoas que, se ela tivesse a oportunidade de se colocar ao trono de Deus, elas ali ficariam perante ao trono e não saberiam como dar ordem. Mas como que você interpreta isso? Que você também tem um lugar no trono, pois Deus ele te vê como ele vê a Jesus Cristo. Então do trono você dá ordem, do trono você pega e muda situações, você muda realmente o que está acontecendo. Nós já vimos através de palavras de pessoas muitas coisas, muitas situações serem mudadas positivamente. E é isso que eu quero que você coloque no seu coração. Que você tem que orar a Deus, você tem que agradecer, você tem que louvar, você tem que pedir, você tem que interceder, você tem que ali estar dando ordens e você tem que estar suplicando a Deus. Todas essas orações Deus ouve, Deus responde. Faça da maneira certa. E mais uma coisa, por que eu coloquei esse vídeo? Porque eu quero que você tenha comunhão com Deus, uma comunhão que só vem através da oração. Que você encontre paz no seu coração, que você encontre direção e que você possa ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus.